pessoal! Eu sou a professora Lohane, juntamente com a professora Jaqueline, iremos falar sobre evolução biológica. Nós somos acadêmicos do curso de Ciências Biológicas da Universidade Estadual de Goiás, campus Quirinópolis. Bom, o que é a evolução biológica? Ela nada mais é do que a mudança das características hereditárias, aquelas características que são passadas de geração para geração dentro de uma população de organismos. Tá, e esse processo, ele faz com que as populações, elas se modifiquem, se diversifiquem, se diferenciem umas das outras ao longo do tempo. Para explicar isso, foram criadas 3 teorias: o fixismo, de Linnaeus, o lamarckismo, de Lamarck, e o darwinismo, de Darwin. Primeiramente, o fixismo, ela é uma teoria que surgiu no século XVIII, e ela parte do princípio de que cada espécie ela surgiu de uma maneira e ela permaneceu com as mesmas características com o passar do tempo. Vamos pegar aqui um exemplo dessa imagem, que no caso é esse roedor aí, esse animal. Ele, como nós vemos na imagem, ele surgiu dessa forma e mesmo com o passar do tempo, ele não se modificou, ele continuou com as suas mesmas características. Aqui nós temos uma outra imagem, né, que são a das borboletas. Essas borboletas, nós podemos observar que abaixo da seta e acima dela são as mesmas borboletas. Por quê? Porque, de acordo com o fixismo, essas borboletas, elas eram dessa forma e continuaram dessa mesma forma, mesmo com o passar do tempo, dos anos. E nessa época do fixismo, já estava ocorrendo o estudo dos fósseis, só que eles não consideravam os fósseis como uma evidência da evolução. Bom, o lamarckismo surgiu no século XIX, no início do século, e ele parte da ideia de que os organismos, eles surgiram de organismos mais simples, eles têm uma tendência de se modificar gradativamente em seres com maior complexidade. Para explicar isso, Lamarck criou 2 leis, que é a lei do uso e desuso e a lei da herança das características adquiridas. Ele criou essas leis para explicar como ocorrem as mudanças dentro dos seres vivos, das espécies dos seres vivos. Bom, a lei do uso e desuso. A lei do uso e desuso parte da ideia de que um organismo desenvolve se nós termos um uso intensivo dele, um uso excessivo do órgão. Ele tende a se desenvolver. Só que se nós deixarmos de usar um órgão, também ele tende a se atrofiar. Como exemplo, temos a língua comprida do tamanduá. Nessa teoria, a língua comprida do tamanduá teria se desenvolvido dessa forma devido à sua busca intensa de alimento, a sua necessidade por alimento. Então, essa necessidade fez com que ele utilizasse bastante esse órgão e, devido a isso, ele se desenvolveu, se tornando um órgão, uma língua comprida, para assim facilitar a busca pelo alimento. Bom, então dando continuidade às leis de Lamarck, a sua segunda lei se trata da lei das características adquiridas, na qual Lamarck argumentava que a diversidade biológica existente seria o resultado das transformações que os seres vivos sofrem durante sua vida. No entanto, essas características desenvolvidas ou perdidas ao longo da vida do indivíduo seriam então transmitidas aos seus descendentes. Um exemplo disso o filho da pessoa que pratica exercícios físicos nasceriam com os músculos já bem trabalhados. Isso era de acordo com uma afirmação de Lamarck. No entanto, Darwin não concordava, não aceitava todos os pontos do pensamento da teoria de Lamarck, mas Darwin concordava com um ponto de vista científico na atribuição das diferenças dos seres vivos por uma casualidade
e não por uma divindade criadora, além de reconhecer os princípios evolutivos como a descendência de caracteres, os efeitos ambientais na diversificação das espécies e o conceito de adaptação dos seres ao ambiente. Sendo assim, o darwinismo ele consistia em qualquer espécie existente pode evoluir a partir de formas mais simples ou de um resultado da necessidade de adaptação ao ambiente. Sendo assim, Darwin ele lançou sua teoria da seleção natural, a qual, primeiramente, ele afirmava que todas as linhagens vivas e extintas descendem de uma única forma ancestral de vida, e que o surgimento de linhagens distintas é o resultado do acúmulo de modificações ao longo do tempo em resposta à ação do meio. Assim, Darwin impôs que os indivíduos dentro de uma mesma população não seriam idênticos, mas apresentariam variações quanto à morfologia, à fisiologia e o comportamento, pois essas variações, ao conferirem com a melhor chance de sobrevivência no ambiente onde vivem esses indivíduos, fariam com que eles tivessem também maior chance de se reproduzirem, dando origem a descendentes igualmente capazes, que é a vantagem adaptativa. Com isso, os organismos que possuem características favoráveis à sobrevivência em determinado ambiente sobreviveriam e seriam preservados, ao contrário daqueles que não possuem características não apropriadas. Dessa forma, podemos citar o exemplo a girafa. A girafa de pescoço grande, ela conseguiria se alimentar e se perpetuar, enquanto a girafa de pescoço pequeno não conseguiria alcançar o alimento e morreria antes da reprodução.